Olá, espero que todos estejam bem. Eu pretendo fazer um vídeo aqui um pouco mais rápido, diferente dos outros vídeos que eu fiz. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque é um tema importante, um tema que nós precisamos sempre pensar quando trabalhamos com história, independente de qual seja a turma. Claro que alunos mais jovens do Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo ano, a gente precisa trabalhar de uma forma com a linguagem um pouco mais acessível. Alunos do terceiro ano do ensino médio, ou do ensino médio de uma maneira geral, a gente já pode trabalhar de uma forma um pouco mais profunda, porque essa deve ser, na minha concepção, a primeira aula de história para qualquer turma que você imaginar. Então, na minha humilde opinião, essa tem que ser a primeira aula. O que é história? Porque não me preocupo sobre aquilo que não entendo. Aliás, aquilo que não entendo e sou obrigado a observar, na verdade eu não compreendo porque não sei o que é. Essa que é a grande questão. Eu acho que a responsabilidade nossa como professor, independente de qual seja lá a sua disciplina, pode ser matemática, geografia, ciências, sociologia, explicar para esse aluno o que é essa ciência, qual que é a importância dessa ciência e por que ele precisa estudar isso daí. Então, por isso que essa, dentro da minha concepção, tem que ser a primeira aula de todo aluno de qualquer série, já no início do ano letivo, na apresentação, quando a gente faz aquele acolhimento ao aluno, explicar para ele, nós, professores de história, explicarmos o que é história para esse aluno. Explicar que história ou histórias. A nossa história ela é eurocêntrica. Ela começa no mundo ocidental, fala sobre o mundo ocidental. Nós vivemos no continente americano. O continente americano ele foi colonizado pela Europa. Então a gente, por mais que nós tivéssemos uma possibilidade de fugir a essa realidade, ainda assim nós estaríamos sendo eurocêntricos. Mas apresentar também a possibilidade de que esse aluno observe que há uma história que é essa eurocêntrica que nós estudamos na escola, mas que há outras possibilidades de história também. E aí é uma matéria interessante, porque é a antropologia que vai se debruçar sobre essa questão cultural em torno das histórias dos outros povos. Mesmo a obrigatoriedade de se ensinar a história da África na sala de aula, ainda assim falamos de uma história que é eurocêntrica. Falamos do continente africano do ponto de vista europeu. Falamos do Brasil do ponto de vista europeu. Haveria uma possibilidade de se falar de uma história do Brasil antes dos europeus? Nós temos uma tradição oral que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é muito importante. Muitos povos, então, têm essa forma de contar a história, essa forma de passar o conhecimento do passado, o conhecimento dos mais antigos para os mais novos, através da oralidade. Muito diferente do que se dizia no século XIX, por exemplo, que acreditava-se que a história começava pela escrita, exatamente pelo fato do século XIX acreditar que a história só podia ser possível através da análise de documentos oficiais. Então acreditava-se no século XIX que a história surgia com a escrita. Então, os povos que são analisados pela história
que ainda não viviam um sistema de codificação, um sistema de escrita. Esse período era chamado de pré-histórico. Chamado de pré-histórico de uma forma muito preconceituosa, porque, como nós vamos observar nessa apresentação aqui que eu pretendo levar adiante com vocês, a história ela é algo comum a todo ser humano, é algo comum a todo povo. Não é só o europeu que tem história. Os indígenas, né, os povos originários têm a sua história. Grupos étnicos espalhados pela África que possuem uma tradição oral até hoje também têm a sua história. A história, quando eu falo de história, eu falo sobre a história da humanidade. Eu falo sobre uma história que também é memória. E por falar em história que também é memória, eu preciso lembrar que há vários espaços de preservação da memória, há vários espaços onde nós guardamos a memória. Hoje nós temos os arquivos, alguns deles em situações muito difíceis. O Brasil tem um problema muito sério com essa coisa da história, da preservação da história. Nós temos a internet, que é uma tecnologia muito importante, que veio auxiliar bastante no serviço do historiador, porque muitos arquivos que antes você só encontrava físico, né, no físico, alguns arquivos desses hoje eles estão digitalizados. Dependendo da pesquisa que o historiador estiver fazendo, ele pode recorrer a esses documentos sem precisar sair aí do seu gabinete, ou sair da sua casa, sair do seu escritório, da sua escola, do seu departamento. Muito porque também a ideia de documento mudou bastante, sim? A própria história mudou bastante. Então a gente vai tentar aqui, nesse momento, tentar entender, primeiramente, o que é a história. Essa aula inteira aqui será sobre isso. E antes de nós seguirmos, eu gostaria que você aí, na sua casa, pensasse sobre você mesmo. O que faz você ser você? Por que você é você e não é o professor Márcio? Porque você é você e não é seu amigo, não é o seu vizinho. O que torna você único? Bom, eu sou o Márcio porque nasci em 1987. Sou o Márcio porque sou filho da Dona Maria com o senhor Manuel. Sou o Márcio porque tenho 3 irmãos. Sou o Márcio porque nasci na Zona Sul de São Paulo. Sou o Márcio porque sou professor de História. Ou seja, eu tenho um passado e esse passado me liga àquilo que eu sou. Ou seja, o meu passado é minha identidade. Observa você que tudo isso que eu falei é memória. E nós estamos guardando as nossas memórias individuais o tempo todo, quando tiramos selfies, nós estamos guardando nossa memória individual quando postamos nas redes sociais as nossas atividades. O tempo todo nós estamos produzindo documentos sobre nós mesmos. O tempo todo estamos contando a nossa história. E essa nossa história, ela é muito importante para a gente, porque diz quem sou, quem é o Márcio. O Márcio é um cara que tem um passado. E conhecendo esse passado, o Márcio sabe que ele é o Márcio. Porque se não conhecesse esse passado, ele não teria como saber quem é o Márcio. Eu costumo fazer eu costumo abrir esse tipo de aula contando uma história, uma fábula, vamos colocar dessa maneira. Imagina que você saiu pela manhã da sua casa, começou a caminhar até o ponto de ônibus ou até o local para onde você iria se dirigir, e no meio do caminho você sofre um acidente.
Esse acidente ele te causa alguns ralados, te machuca um pouco, mas não seriamente, mas você tem uma grave pancada na cabeça que faz com que você perca a memória. Eu não sei se você vai recuperar a memória, eu não sei se a sua perda de memória será temporária, mas você perde a memória, você não sabe mais onde você está. Há aquelas pessoas à sua volta que são seus vizinhos, que você conhece tanto, nunca lhe foram tão estranhos. Você não sabe quem é você não sabe quem é seu nome. E claro, que você não lembra o que você ia fazer e para onde que você estava indo. Imagina o que é um ser humano à deriva, porque a perda de memória é exatamente isso. A perda de memória significa um ser humano à deriva. Um ser humano que não sabe quem é, que não sabe para onde vai, que não sabe o que faz, que não conhece quem são suas pessoas próximas. E isso eu estou falando quando eu me refiro ao apagamento da memória individual, ou seja, quando há um apagamento da memória individual de uma pessoa. Ampliando um pouco essa ideia, a gente consegue entender já de cara um pouco, pelo menos, a importância de nós uh, falarmos sobre a história da humanidade. Não existe história sem o ser humano. O ser humano, as ações dos seres humanos é que compõem a história. Dito isto, abrindo esse primeiro questionamento, essa primeira ideia, história, memória, a história da humanidade nos interessa, porque ela faz com que a gente consiga perceber quem somos. Então, por que estudamos a história do Brasil? Porque precisamos saber quem somos nós brasileiros. A preocupação da história não é com o passado. O passado é uma ferramenta que a história usa para tentar compreender o presente. Não pense você também, como alguns alunos acabam pensando, que a história ela deve ser estudada para que ela não se repita, porque é uma das leis da história a repetição. A história ela se repete. E você muitas vezes não aprende nada com o passado, o que é muito triste. Vejam vocês algo recente do ponto de vista histórico que aconteceu com o nosso povo, que foi a Segunda Guerra Mundial, os crimes cometidos pelos nazistas, 6 milhões de judeus mortos, e hoje você tem ainda pessoas praticando genocídios, você ainda tem pessoas matando pessoas inocentes, você ainda tem conflitos desastrosos e crimes sendo cometidos aí por um Estado em relação a outro Estado. Vejam que a história da humanidade ela parece caminhar também junto com a história da guerra. É algo bem dramático observar isso, que a história da humanidade ela também caminha junto com a história da guerra, porque a guerra sempre fez parte da nossa história. Mas é claro que a gente pode avaliar a história do ponto de vista político, claro que a gente pode avaliar a história das guerras, claro que a gente pode avaliar a história do ponto de vista econômico, mas também devemos avaliar a história do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. São essas possibilidades de se observar a história, de se estudar a história, que faz com que a gente tenha uma compreensão um pouco maior sobre um determinado período, e essa compreensão um pouco maior sobre esse determinado período me ajuda a entender um pouco mais também sobre o mundo que me cerca, sobre o mundo do qual faço parte hoje, sabendo que minhas ações são ações que irão compor aquilo que é parte da história da humanidade. A história, ela pode ter um começo. A história pode ter um começo. Mas ainda não foi possível observarmos o fim da história.
como disse o Francis Fukuyama, quando cai a União Soviética, e ele decreta o fim da história. Ali não é o fim da história. A história, ela continua. Ele fala sobre o fim da história porque seria o fim da dialética entre capitalismo e socialismo. Então, o capitalismo venceu, acabou, não existe mais história, não existe mais desenvolvimento, não existem outras possibilidades, não existe mais a antítese. Por consequência, também não haveria a síntese. Bom, falando de uma forma bem simples, a história surge com o ser humano. Somos nós que fazemos a história. Na escola nós falamos sobre Napoleão, nós falamos sobre o Pedro de Alcântara, nós falamos sobre Getúlio Vargas, falamos sobre Hitler, falamos sobre o presidente Roosevelt, mas a história não se refere só a esses homens, porque cada um de nós, se fizéssemos parte de uma engrenagem, se fizéssemos parte de uma máquina, cada um de nós seríamos uma pecinha nessa engrenagem, movimentando essa máquina. Quem gira a roda da história somos cada um de nós. Você pode fazer parte da história de forma consciente, ou seja, percebendo que as suas ações interferem no curso da história, ou você pode também fazer parte da história de forma inconsciente. Suas ações impensadas, suas decisões sem reflexão, são ações impensadas que também terão efeito sobre a história, só que elas serão impensadas. Se a história surge com a humanidade, a história também pode acabar um dia, assim que o ser humano deixar de existir. E nunca estivemos tão perto da extinção como estamos agora. Quando a gente fala de aquecimento global, quando nós falamos sobre as tragédias naturais, que já não são mais tão naturais assim, mas as enchentes, o derretimento das geleiras, o aquecimento do planeta, a nossa espécie ela tem consciência de que vai se extinguir um dia, porque temos consciência de que o planeta passou por várias extinções em massa. Nós temos o privilégio, nós seres humanos, de sermos o único ser que tem consciência da sua finitude. Nós, seres humanos, temos essa vantagem de saber que nós vamos morrer. Claro que cada um de nós, quando morremos, deixamos de fazer parte dessa história. Viramos historiografia. É uma grande diferença entre o que é história e o que é historiografia, é o que nós vamos abordar daqui para frente. Então, a história surge com a humanidade, e se um dia a história desaparecer, é porque o ser humano desapareceu. É isso. Espero eu que essa consciência que nós temos sobre a nossa finitude, sobre as extinções em massa, e que nós, como parte do planeta, como uma espécie que também vive no planeta, também temos a nossa data de validade. Espero que a ciência encontre uma saída para a humanidade o mais rápido possível, porque me parece que nós estamos chegando num ponto em que iremos, de uma maneira ou de outra, ou por uma guerra catastrófica, ou o planeta mudando o seu clima, vai acabar extinguindo a existência, a nossa existência nesse planeta. Se isso é bom ou é ruim, não é meu papel aqui fazer juízo de valor. Mas a questão é que a história surge com a humanidade, e se a humanidade desaparecer, a história desaparece também. É só assim que a história chega ao fim, certo? Falei agora há pouco que a história ela é eurocêntrica, né? A história que nós abordamos, ela é sempre uma história do ponto de vista ocidental. E aqui eu tenho um mapa que corresponde aqui mais ou menos ao que era o mundo grego,
veja que você tem... acho que não vai adiantar nem colocar o mouse em cima, porque eu acho que não vai aparecer aí para você. Mas se você olhar nessa parte roxa, no canto esquerdo do mapa, você vai ver o Império Persa. Aqui você vai ver no meio, na beira do Império Persa, essas regiões verdes, onde nós temos aqui Esparta, Tessália, um pouco mais em cima aqui Macedônia, uns verdes mais claros, outros verdes mais escuros. Mas é esse mundo que nós observamos nesse mapa que é o mundo que nós podemos chamar de mundo grego do século V a.C. Vejam vocês que o mapa da Grécia do século V a.C. era muito diferente do do mapa grego que nós temos na atualidade. Dá licença só um minutinho. Bom, então veja que aqui nós temos o Mar Jônico no canto inferior direito da tela, no meio aqui em cima o Mar Egeu e embaixo aqui o Mar de Creta. Então, esse mundo grego é banhado aí por esses três mares, o Mar Jônico, o Mar Egeu e o Mar de Creta. Por que eu estou mostrando para você o mapa do século V a.C.? Porque é aqui que vai começar a história ocidental. Mais de 2.000 anos, ou seja, há mais de 2.000 anos, nós, seres humanos, já tínhamos a necessidade de contarmos a nossa história e de registrar essa história. Aqui nós já temos escrita, aqui nós já temos muitos conflitos acontecendo. O próprio Império Persa vai atacar o mundo grego, a Macedônia vai atacar também esse mundo grego quando ele estiver enfraquecido. Filipe da Macedônia vai se tornar o grande imperador, será morto e substituído por Alexandre o Grande, que vai conquistar boa parte do mundo conhecido aí no mundo antigo. Não vou parar muito nesse mapa, só quero mostrar aqui o mapa da Grécia do século V a.C., para mostrar, do ponto de vista ocidental, quando começamos a contar a nossa história e quem eram esses historiadores. Sim? Aqui eu tenho, deixa eu ver se eu não estou confundindo os papéis, mas aqui eu tenho Heródoto, século V a.C., grego, historiador. Algumas pessoas acreditam que talvez Heródoto sequer tenha existido. São algumas especulações que se tem, mas você dá a Heródoto o título, a paternidade sobre a história. Um outro historiador grego importante também é o Tucídides, 400 anos antes de Cristo. Ele vai viver a Guerra do Peloponeso, ele vai testemunhar a Guerra do Peloponeso e vai registrar isso num livro. Aliás, um livro muito grande sobre a Guerra do Peloponeso, um livro muito importante para você entender algumas personalidades gregas, para você entender algumas questões culturais e mesmo algumas questões referentes à própria Guerra do Peloponeso, porque ele está escrevendo sobre a Guerra do Peloponeso. Me parece que Tucídides não consegue terminar de escrever esse livro, porque ele morre aí antes do fim da guerra. Entre o Heródoto e entre o Tucídides, há uma forma muito particular de se fazer a história. E aí é que nós entramos, sim? Aí é que nós precisamos começar a pensar o que é essa história. Essa história, ela é feita como? Existe uma metodologia. A história, já percebemos aqui, tem mais de 2.000 anos. E é claro que nada permanece a mesma coisa por mais de 2.000 anos.
Então, os primeiros historiadores, eles são testemunhas oculares dos eventos. Eles estão testemunhando e estão registrando, e esses registros hoje nos servem como documentos para avaliar esses períodos. Hoje, a história que nós temos é uma história um pouco mais impessoal, é uma história um pouco mais objetiva. Aliás, é uma história que procura ser objetiva. Ou seja, eu não escrevo sobre o que eu testemunho, porque o que eu testemunho e escrevo sobre isso, né, sobre o que eu testemunho, com isso eu faço jornalismo, eu não faço história. E falei agora há pouco, eu acho que eu falei de forma muito rápida, historiografia. O que você aprende quando você está estudando na escola Grécia Antiga, por exemplo, é a historiografia. Ou seja, a historiografia é a escrita da história. Ou seja, é aquilo que escreveram sobre determinados momentos, sobre determinados períodos, sobre determinados acontecimentos. Ou seja, não é a história, porque a história é o vivido, é aquilo que eu e vocês vivemos, isso é a história. O que nós estudamos em sala de aula é o que já ocorreu, o que já aconteceu, através, então, desses documentos que nos ficam aí à posteridade. O livro do Tucídides, por exemplo, é um grande documento para se estudar a Guerra do Peloponeso, por exemplo. Então, Heródoto, Tucídides, né, mais uma vez aqui, mostrar Heródoto, Tucídides, escreve uma história testemunhal, uma história muito parecida com o que os jornalistas fazem. O jornalista, ele escreve sobre o que ele está vendo. Ele testemunha ocular do que está acontecendo. Isso é jornalismo, isso não é história. Durante muito tempo confundiu-se bastante também a história com a literatura. A história ela vai ganhar um verniz de ciência no século mais científico que nós tivemos até hoje, ou pelo menos é o século que inaugura esse grande culto à ciência, que hoje, no século XXI, eu não sei se existe necessariamente esse grande culto à ciência. Nós entendemos a importância da ciência para o desenvolvimento das sociedades, para o desenvolvimento dos estados, mas os cientistas eles não são tão ouvidos quanto deveriam, por exemplo, nas questões climáticas. Então, eu dou ouvidos à ciência para questões que me interessam. Eu meio que separo. Não, falar de aquecimento global não me interessa, mas é claro que uma vacina contra a Covid-19, por exemplo, foi muito importante a ciência ter desenvolvido de forma rápida para poder proteger a população. Então, no século XIX, entre o século XVIII e o século XIX, o século XVIII já começa com esse cientificismo a partir do iluminismo, mas o século XIX ele vai ser um século totalmente cientificista. E aqui, com relação ao século XIX, eu vou trazer uma personalidade que é o Auguste Comte, 1789-1857, perdão. Ele cria o positivismo, que será aí uma das bases das ciências sociais da contemporaneidade. A própria história ela começa a se adequar a essa ideia de ciência, de história-ciência. O que defendia Auguste Comte? Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Era um pensamento que levava a uma ideia de desenvolvimento das sociedades através da ordem. Sem ordem não haveria desenvolvimento, e essa ordem levaria ao progresso. Então, o Comte acreditava que a ordem levaria ao progresso, só a ordem levaria ao progresso, não haveria progresso sem ordem. Veja que a gente tem uma relação com o positivismo no Brasil que vai ali, pelo menos até os anos 50, mais ou menos. A própria bandeira do Brasil tem esse lema estampado aí, ordem e progresso, que é um lema positivista. Então, o positivismo extrema valorização do método científico das ciências
positivas baseadas nos fatos e na experiência. Culto da ciência e sacralização do método científico. Benefícios da industrialização e otimismo em relação ao progresso capitalista. Veja que as ciências sociais, através do positivismo, então, elas ganham um verniz muito forte de ciência. E aí cabe aqui a gente discutir rapidamente o que seria uma ciência. A ciência é um conhecimento sobre algo. O conhecimento científico, ele é um conhecimento sobre algo, mas ele não é o único conhecimento sobre algo. Ou seja, é preciso levar em consideração que há outros saberes que não seja o científico e que não são mais ou menos importantes, mas que também existem e que precisamos levar aí em consideração. Não é só a ciência que produz conhecimento, nós temos também os saberes tradicionais, que foram durante muito tempo ignorados, visto como crendices, misticismos, superstições e coisas desse tipo. Hoje são base aí para estudos antropológicos, por exemplo, né? Bom, então o que seria essa história ciência? É uma história que tem método, é um fazer história que tem método. A ciência ela sugere questões, sugere questionamentos, cria hipóteses e através da observação científica, através do método, eu chego a resultados. E esses resultados eles podem ser refutados pelos pares ou eles podem ser aí abraçados pelos pares. Então, cada ciência vai ter o seu método. É claro que a química vai ter o seu método de observação da realidade, vai ter o seu método de experiência da realidade e vai ter resultados que são diferentes, por exemplo, dos resultados matemáticos. Porque as ciências matemáticas são exatas. São exatas porque trazem resultados que são exatos. Porque o objeto da matemática é exato. As ciências sociais, as ciências humanas, elas têm como objeto o ser humano ou a sociedade de uma maneira geral. Não tem como eu chegar a um resultado exato quando eu falo de sociedade, quando eu falo de ser humano. Porque há uma forte carga de subjetividade no ser humano. Nós temos nossas contradições, nós temos então aí as nossas paixões. Nós não somos seres 100% razão. Embora Descartes vá dizer que sou um ser humano porque penso, e se penso, logo existo, ainda assim, esse pensamento ele não está alheio, ele não está destacado aí de um sentimento, de uma emoção. E essa emoção é o que traz as contradições. Nós, seres humanos, não somos seres exatos e nunca seremos seres exatos. Portanto, as ciências que se debruçam sobre a humanidade e, consequentemente, as ciências que se debruçam sobre a sociedade, que é o caso da sociologia, por exemplo, ela não tem como trazer resultados que são exatos, como pensavam aí os seus defensores no século XIX. Comte, por exemplo, era um que achava que o positivismo seria uma ciência exata, analisando cada aspecto de cada sociedade para tentar compreendê-la, levando a um progresso aí de cada sociedade. Ver a história como se fosse um retrato, uma fotografia, como traço da realidade. Bom, então, já falamos aqui que não podemos ver a história como uma ciência exata, mas não podemos dizer também que a história não seja objetiva. A história ela é feita através de documentos. A ideia de documento é que ela vai mudar do século XIX para o século XX,
quando for fundada a nova história. E aqui, como expoente da nova história, e muito importante aqui para a nossa aula de hoje, tem esse livro do Mark Bloch, Apologia da História, ou O Ofício do Historiador. Quando ele fala sobre a história, sobre o que é a história, o que ele responde é que a história ela é a ação dos homens no tempo. Então vejam vocês que ele não está falando que a história é a história do Napoleão, ele não está falando que a história é a história do Hitler, ou que a história seja a história de Dom Pedro I. Não, ele está falando que a história é a ação dos homens. Claro, Mark Bloch é um homem do seu tempo, fala como os homens do seu tempo falavam. Hoje podemos dizer que a história é a ação dos homens e das mulheres no tempo. Cada uma das nossas ações, então, é o que vai compor aí essa grande história da humanidade. De certa forma, eu posso dizer que o Brasil é hoje o que é, graças a pequenas ações e as grandes ações de cada um de nós brasileiros. É um ponto muito importante de ser observado, porque a gente fala do Brasil como se estivéssemos alheios a ele, como se nós não estivéssemos, como se nós não fizéssemos parte dessa sociedade. Mas o Brasil tem corrupção. Mas o Brasil é um país que tem muita desigualdade social. O brasileiro tem esse problema ou aquele outro problema. Você esquece que você é o brasileiro e que você também é tudo isso. O que você fala do Brasil é um espelho de você mesmo, porque você faz parte desse país e suas ações elas são tão importantes quanto a ação do outro. Hoje, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, eu passei numa loja, fui comprar um objeto e a moça não emitia a nota fiscal. Entendi logo por que era tão barato que ela estava vendendo. Ou seja, é muito fácil vender quando você não emite nota fiscal, porque você não emite nota fiscal, você não paga imposto para o governo. Tem gente que compra sem nenhuma preocupação com relação a isso, só porque é barato. Mas vamos pensar que esses impostos são o que fazem a nossa sociedade funcionar. Ou seja, é o que faz a escola pública ser aberta, é o que faz o oxigênio do doente no hospital ser ministrado, é o que faz com que a cirurgia no hospital público aconteça, é o que faz com que o sistema de previdência ele garanta a segurança dos mais velhos. Enfim, os impostos são importantes porque eles conseguem fazer a manutenção da nossa sociedade. Se nós negamos impostos, nós estamos cometendo um ato tão corruptivo, tão criminoso, quanto qualquer outro figurão lá em Brasília, quando desvia verba para essa área e para aquela área e joga para o bolso dele. Então vejam vocês, não adianta falar, mas o Brasil é isso, você é o Brasil também. Eu vejo muitos alunos falando da escola, mas essa escola é tal coisa, você é a escola. Então não esqueça que quando você está falando de algo do qual você faz parte e você acha que esse algo não é bom, você precisa saber que talvez você também não seja tão bom, porque você também faz parte desse algo. É que todo mundo olha como se estivesse distante disso, né? As pessoas falam como se elas não fizessem parte, como se você fosse um alienígena olhando o mundo assim em volta e nada tivesse a ver com você. É o brasileiro, ou seja, o problema é sempre o outro. Eu nunca me coloco dentro do problema e essa é uma questão complicadíssima. Então, a história para o Mark Bloch, ela é a ação dos homens no tempo. Aqui nós falamos da nova história, aí no começo da primeira metade do século XX, cria-se uma ideia de se fazer história. A história ela expande bastante com relação aos seus objetos.
vamos falar pela primeira vez, por exemplo, sobre a história das mentalidades, que é algo muito importante para entender, por exemplo, como que um ser humano, num determinado momento, num determinado período, sentia, ouvia ou percebia certos detalhes. E como é que eu vou saber como é que o ser humano pensava na Idade Média, por exemplo? Como é que eu vou saber como que o jovem pensava no século XX? Na primeira metade, na segunda metade, nos anos 70? Eu vou fazer um estudo aí sobre o que ele ouvia, sobre o que ele assistia, sobre como ele gastava o seu tempo em termos de lazer, de entretenimento, de diversão. É através, então, da música, por exemplo, a música vai se tornar um, um documento muito importante para o historiador. A literatura vai se tornar um documento muito importante para o historiador que quer entender a mentalidade de uma época. O cinema vai se tornar um documento muito importante, porque vai falar sobre uma época. Ou seja, ah, concluindo aqui, de uma maneira geral, a história ela é uma ciência que tem mais de 2000 anos. Começou ali com Heródoto e com Tucídides, que fazia uma história testamental. Eles eram testemunhas oculares dos eventos que descreviam. Hoje, os escritos desses os escritos do Tucídides, por exemplo, da Guerra do Peloponeso, não servem como documento. Mas hoje a história do século XX e do século XXI é uma história que nós podemos chamar de uma história científica, porque é baseada em documentos. Por que eu posso dizer que os portugueses chegaram em 1500? Porque eu tenho a carta de Caminha, que está lá em Portugal. Se eu não me engano, há uma cópia dela também no Museu da Marinha, no Rio de Janeiro. Existe uma carta, uma cópia dessa carta também. Então, a história é feita através desses documentos. E só para fechar, podemos aqui dizer que documento é tudo aquilo que traz informação. Esse vídeo é um documento, porque traz informação. O modo como nos vestimos é um documento porque traz informação sobre nós. O modo como penteamos o cabelo, a moda, os e-mails que enviamos, as mensagens de WhatsApp que enviamos para as outras pessoas, tudo isso hoje faz parte de uma grande gama de documentos que a história trabalha. Existe uma história hoje que se debruça sobre documentos que são tecnológicos. Há muitos documentos que são digitalizados, por exemplo. Então, falando de uma forma simples, documento é tudo aquilo que me traz uma informação. Eu pego um isqueiro, eu sei que esse isqueiro serve para acender uma chama. Então, esse isqueiro está me passando essa informação de que ele acende uma chama. Uma chama que serve para acender um cigarro, ou uma chama que serve também para acender uma fogueira ou para tocar fogo numa casa. Só para deixar fechado aqui, é importante nós conhecermos a história, porque a história nos coloca exatamente no nosso devido lugar. Através da história, nós conseguimos compreender qual que é o nosso papel nessa sociedade, qual que é a nossa importância nessa sociedade. Que nós fazemos parte de algo e que não é algo pequeno, nós fazemos parte de algo grande e que as nossas ações, por menores ou maiores que sejam, irão interferir no curso da história, porque somos cada um de nós as peças que movimentam essa roda da história, e isso ininterruptamente. Como eu falei anteriormente, e repito, a história nasce com a humanidade e some, deixa de existir, se um dia o ser humano deixar de existir. Não existiria história sem o ser humano. A história é o vivido e aquilo que nós estudamos na escola é a escrita da história, é aquilo que nós avaliamos e que nós estudamos de um passado
para tentar entendermos em que ponto estamos e para onde vamos. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Eu vou procurar responder para essas pessoas. Pode deixar nos comentários também o e-mail, se quiser, que eu vou respondendo as questões. Então, a minha intenção era fazer um vídeo um pouco mais curto, falando sobre a história. Há vários outros aspectos que nós precisamos levar em consideração. A história, por exemplo, ela se debruça sobre o tempo, mas o que é o tempo? Fisicamente falando, o tempo é uma coisa. A história vê o tempo de uma maneira diferente. Só que isso eu vou deixar para uma próxima ocasião. Só lembrando, essa aula aqui sobre o que é história, para mim, é a aula mais importante que um aluno tem, seja ele do ensino fundamental, seja ele do ensino médio, ou seja ele do ensino superior. Tentar entender o que é história. O que é a história? A história é o nosso passado, é aquilo que nos identifica como seres humanos. Para que serve a história? Para que serve a análise desse passado? Para entendermos qual é o nosso papel e nossa responsabilidade no mundo. Muito obrigado a todos. Nós voltamos a nos ver num próximo vídeo, muito em breve.